Olá, bom dia. Hoje é 21/11/2023. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Então, tenha uma ótima terça-feira, um ótimo restante de semana. Em nome de Jesus Cristo, o Evangelho, vejo Jesus Cristo falando, parte 257. Então, a pregação de João Batista, capítulo 3, versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, o tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então sabe por que João anunciava? Porque ele era cheio do Espírito Santo, era um propósito de Deus. João ensinar, preparar o caminho do Senhor, preparar a vinda de Jesus Cristo, e a palavra de Deus foi até João e impulsionou João a começar a pregar o evangelho de João, a pregação de João. E percorria toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, naquele tempo, o batismo do arrependimento, você sabe como era? Se você tivesse roubado alguém, você dizia para João: João, eu roubei alguém, mas estou arrependido e quero me batizar. Aí João ia, receba o arrependimento, receba o perdão, e batizava a pessoa, e batizava a pessoa, e a pessoa era perdoada por Deus. Se a pessoa tivesse roubado, matado, feito qualquer outra coisa, ele pedia perdão. Mas se os escribas e os fariseus soubessem que alguém tivesse matado alguém, tivesse cometido uma sedição, tivesse matado alguém, tivesse algum filho ou alguma filha tivesse falado mal ao próximo, ao pai, talvez eles poderiam até crucificar. Naquele tempo era assim. Se alguém matasse alguém, era crucificado. Morria de morte de cruz, era crucificado, sofria o mesmo sofrimento que Jesus, mas não suportava muito não, porque morria logo. Porque de tanta chicotada nas costas e somente os pregos nas mãos, a agonia era tão grande, as dores, que a pessoa, o fôlego de vida, no instante, um ser humano normal morria. Jesus não morreu, Jesus entregou o Espírito. Jesus disse: está consumado, entregou o Espírito. A morte não conseguia matar Jesus. Mas o ser humano normal naquela época, quem cometia um erro, morria rapidamente por causa das dores. E percorria toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento. Então ele pregava o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Então quem se arrependia, quem se batizava confessando os pecados, era perdoado por Deus. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, no momento que você aceita Jesus e se batiza, você se arrepende de muitas coisas ruins, muitos pecados, muitas coisas que você já fez de errado. Então, ele pregando o batismo do arrependimento. Então, quando você aceita Jesus e se batiza, você se arrepende dos que você fez de errado, da maldade ou do pecado ou do erro que você fez. Você vê que às vezes alguém já foi do tráfico, alguém já foi do crime, alguém já até tirou a vida de alguém, e a pessoa está buscando a Deus e a Jesus. Você sabe por quê? Porque a pessoa se arrependeu. A pessoa aceitou Jesus, se batizou. Às vezes a pessoa era uma prostituta, às vezes era um traficante, às vezes era um criminoso, um homicida, às vezes era um ladrão, às vezes era um traficante. Mas Deus quer salvar essas pessoas mesmo. Então Deus quer salvar os traficantes, os criminosos, Deus quer salvar as prostitutas, Deus quer salvar os ladrões, Deus quer salvar todos os pecadores, todos os seres humanos. Mas para isso a pessoa tem que aceitar Jesus e se batizar e não fazer mais o mal. Aí a pessoa consegue ser salva, seja quem quer que seja. E é interessante que aqui, Jesus João veio para isso. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, o apóstolo João Batista, o profeta João Batista, ele pregava, preparava o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Então as pessoas passavam a andar na vereda de Deus. As pessoas estavam em veredas tortas, em caminhos ruins, passavam a andar no caminho do Senhor. E no caminho de Deus, hoje, Jesus Cristo é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. Quando você aceita ele, se batiza, você anda no caminho,
você não vai viver praticando mal. Você não vai viver pecando, fazendo coisa errada. Você não vai viver praticando o erro. Por quê? Porque você vai estar no caminho, as suas veredas de qualquer maneira é endireitada, porque o Espírito Santo aqui lhe convence, o amor de Deus, e você passa a conhecer a verdade. Aí você cai em si, fala, isso que eu fazia era errado, isso que eu fazia era uma injustiça, era incorreto, isso que eu fazia era uma coisa mal, isso que eu fazia me levava ao inferno. Aí a pessoa desiste de fazer tudo aquilo que é errado. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará. Então, se você ler a Bíblia, escutar a pregação, se você congregar na igreja quarta, sexta e nos domingos, você pode ser a pessoa mais torta, a pessoa mais errada, mais injusta, mais pecadora, mais má em cima da terra. Você se endireitará. Qualquer pessoa endireitará, ouvindo as escrituras sagradas, ouvindo as pregações, se reunindo, congregando em uma igreja. Qualquer pessoa má, qualquer pessoa tortuosa, qualquer pessoa do caminho errado, se começar a congregar quarta, sexta, nos domingos, começar a ouvir a palavra, começar a ouvir a oração, pregação, a pessoa se endireita. E os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda carne verá a salvação de Deus. Então toda carne vai ver a salvação de Deus. Sabe quem é a salvação de Deus? Jesus Cristo. Então toda carne verá a salvação de Deus. Então você sabe que Jesus disse assim, ó, e o evangelho do reino será pregado a toda criatura, depois virá o fim. Mateus 24, versículo 13, 14, 15, versículo 15. Se não me falha a memória, é o versículo 15, que está escrito assim. Então, e quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, a todas as gentes, a todas as nações, então virá o fim. Então todo mundo vai conhecer a salvação. Toda carne verá a salvação de Deus. Todo mundo que já morreu já viu? Já. Todo mundo que já morreu já escutou pregação, já escutou que Jesus é o Salvador, já escutou o que é certo e o que é errado, segundo as Escrituras, porque Deus não vai deixar ninguém morrer sem ter ouvido a palavra de Deus. Então todo mundo vai ouvir, todo mundo que já morreu no passado já ouviu sobre Deus, sobre a salvação. Então Deus abençoe você e sua família, porque é isso que a palavra de Deus é que vai ter contra mim e contra você no grande dia.